Muito bem, gente. Depois vocês só me falam se realmente está muito baixo esse áudio, porque realmente ele está mais baixo, mas eu não sei se vocês conseguem ouvir ou não. Porque aí eu também peço para ela refazer, porque a gente vai colocar nas redes. Então só me informem, por favor, porque eu realmente vi que está um pouquinho mais baixo. Enquanto isso, nós temos aqui a presença do deputado federal Rogério Correia, PT de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Como vai, deputado? Seu áudio está fechado. Tá bom, Andréia? Bom, deputado, tudo bem. Olha, deputado, eu nem sei por onde a gente vai começar nossa conversa, porque, assim, o que não falta é assunto. Quente. Não é? Não. O negócio está quente mesmo. Mas eu queria trazer essas duas questões. Enquanto o Lula cresce nas pesquisas, e acho que a gente tem que falar, porque, sim, cresceu, teve uma modificação na forma como agiu, né? A gente, de alguma maneira, as redes agiram, teve também o tarifaço de Trump, mas, de alguma maneira, eu acho que mudou a relação e a própria capilaridade do governo, e ao mesmo tempo que a gente tem o PGR que pede a condenação de Bolsonaro e os seus companheiros, né? Temos também Tarcísio de Freitas tentando resolver uma questão aqui em São Paulo que é, né, sem resolução, que é tentar limpar a barra dele com o empresariado, tentando de maneira unilateral fazer algum acordo com o Trump. Enfim, é contigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, como vai? Nós estamos até de boné novo aqui, André. Ó. Tem um boné novo aqui, ó. Gostei, deputado. Eu quero um desse. Gostei. Eu não gosto muito de boné, não, mas gosto dos escritos dele, né? Ô Andréia, eu acho que está tendo uma certa virada na conjuntura, que as pesquisas também demonstram. Mas é fruto também de um posicionamento mais claro. Eita, acho que parou. Parou? Chegou a parar, não? Não, está tudo tranquilo. Pode falar. Eu acho que é fruto também de um posicionamento mais claro, tanto do partido quanto do governo, em relação aos embates que nós temos que ter no Brasil. E com isso fica mais claro também o antagonismo de posições, as diferenças das posições. E o PT resolveu, e o governo também, a colocar como prioridade no Congresso Nacional e para o Brasil pautas que fazem divisão de renda e fazem diferença na vida das pessoas. Por exemplo, a pauta com o fim da jornada 6x1. Não é possível um trabalhador continuar trabalhando de segunda a sábado o dia inteiro, quase sem nenhum descanso, numa jornada estressante. Esses os que têm carteira assinada, porque tem aqueles que não têm carteira assinada, que eles falam que são microempreendedores, né? E, na verdade, estão trabalhando horas e horas para terceiros que fazem exploração sem sequer ele ter carteira de trabalho, férias, 13º, que é chamada pejotização. Então, nós temos um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil que começaram a se ver na pauta da jornada menor de trabalho e o fim da 6x1. Eu acho que outra pauta importante foi demonstrar que o problema da divisão de renda no Brasil persiste como uma necessidade. Então, quando o governo pauta que quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda e que a classe média que ganha de 5 a 7,350 agora vai pagar menos e vai cobrar de quem recebe mais de 100 mil por mês, que não está pagando, a sociedade vê que o debate é esse. Então, você consegue unir trabalhadores e o povo em torno de bandeiras importantes, de divisão de renda, de diminuição de jornada, e do Brasil, essa que veio por último, ou seja, o Trump taxa o Brasil, eles são contra taxar os ricos, não pode aumentar a IOF, não pode cobrar imposto dos mais ricos, nem aqueles que têm renúncia fiscal, ficam fazendo a defesa dos mais ricos no Brasil, mas quando vem o Trump para taxar o povo brasileiro, eles são favoráveis. Aí eu acho que escancara tudo. Esse Flávio Bolsonaro ameaçar o Brasil com bomba atômica é o fim da picada. Quer dizer, o que ele fez foi isso, dizer, olha, o Japão teve uma bomba atômica, falou, eu sou patriota, veio a segunda bomba atômica, ele se rendeu aos Estados Unidos. O que ele quer? Que a gente se renda aos Estados Unidos? Que vai ter bomba atômica no Brasil? Não é mais, deputado, porque no domingo teve uma fala de uma pessoa ligada ao governo Trump que disse que era uma questão de segurança nacional e que, nesse caso, estava muito chateado porque o Trump estava chateado porque o Brasil não entendeu
e que a situação poderia tomar uma outra escalada. Eu realmente, na hora, falei, ué, o que ele está propondo? Então, ameaça completa a nossa soberania, e ele coloca na ordem do dia que quer ver a anistia de Bolsonaro para não fazer a taxação do Brasil. Aí é uma ingerência no Supremo Tribunal Federal que nem o governo brasileiro pode ter ou deve ter. O Supremo tem que ter autonomia de poder. É assim que se divide aqui os poderes da República. E o Poder Judiciário é um poder independente. O Poder Legislativo, outro, e o governo, outro. É claro que isso não funciona perfeitamente, mas, sem sombra de dúvida, um país estrangeiro querer dizer para a alta corte brasileira o que ela interpreta de lei é um absurdo completo. Isso é mais ou menos o que o Eduardo Bolsonaro falou lá atrás, né? Vamos fazer uma intervenção no Supremo Tribunal Federal com um cabo, um jipe e 2 soldados. Agora eles querem fazer a intervenção com a cavalaria norte-americana, com bomba atômica e tudo mais, dentro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Como o processo está chegando agora na sua etapa final, é bom o pessoal saber, viu, como é que funciona agora, André. Ontem foi entregue as alegações finais do Procurador-Geral da República. Aliás, uma peça histórica, merece ser lida. São 547 páginas. Se tiver tempo no recesso, eu vou dar pelo menos uma folheada nelas. Mas é uma peça histórica, já li alguns trechos. E essa peça agora tem o Mauro Cid 15 dias para apresentar as suas alegações finais. O Mauro Cid já começou a fazer isso e já reafirmou o que tinha dito, que Bolsonaro sabia da minuta do golpe, leu a minuta do golpe e modificou a minuta do golpe para aplicá-la. Então, o principal, o Mauro Cid já confirmou. E depois dos 15 dias do Mauro Cid, tem 15 dias para que o réu, Bolsonaro, e os outros, cada um tem 15 dias para poder fazer a sua alegação e começa o julgamento. Então, o julgamento do Bolsonaro é daqui a um mês. Meados de agosto já pode começar o julgamento. E, provavelmente, Bolsonaro, em setembro, já vai ter a sentença. E a sentença, me parece óbvia, né? Vai ser a prisão. E pelos cálculos da CPMI, vamos lembrar aqui, nós fizemos a dosimetria da CPMI. Vamos lembrar da CPMI, porque foi também um momento importante. Nós calculamos 29 anos de cadeia para Jair Bolsonaro, só nos crimes contra a democracia. Então, vamos ver qual a dosimetria que o Supremo Tribunal Federal vai dar ao Bolsonaro. Mas vai ser algo perto disso. E é sempre bom lembrar o que eles fizeram, porque a memória vai ficando mais longe e, às vezes, a gente fala, mas por que isso? Alguns falam, olha, coitado do Bolsonaro. Coitado nada. Eles foram para frente dos quartéis, pediram ditadura militar, interromperam as estradas, tentaram colocar uma bomba para explodir um avião em Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, quebraram ônibus no dia em que o Lula estava se diplomando, e mais do que isso, tentaram matar o presidente da República, o vice-presidente, e tentaram matar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não queriam deixar nordestino votar e contrataram um hacker para fingir que a urna era falsa. Isso que eu lembro de cabeça, hein, André? Isso que eu lembro de cabeça aqui dos crimes que Bolsonaro cometeu. E quebraram, finalmente, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara e o Senado. É pouco? Para mim é muito. Portanto, essas provas contextualizadas é que darão essa pena a Bolsonaro. Perfeitamente, deputado. E olha, o que não falta aqui é indignação. Inclusive, deputado, ontem a gente recebeu aqui o deputado federal Janones, e ele fez um relato absurdo do que aconteceu com ele. E agora saiu uma notícia, e aí o pessoal que pediu para que você comentasse, se fosse possível você comentar, a Luiz Parra fez um superchat. E a suspensão do Janones, deputado? O que é isso? Foi agora na comissão de ética, né? Eu estava dando uma olhada para averiguar essa notícia. Quer dizer, ao mesmo tempo, é um grupo de extrema-direita que vota de maneira, né, em conjunta para os maiores absurdos desse país, né, deputado? A gente só perde com esse pessoal, né? Incrível. Não, isso não tem menor pé nem cabeça. O Janones foi gravar. O Nicolas, como eles gravam sempre, eles
bateram lá no Janones, chutaram o Janones, apalparam o Janones, ele fez esse relato. E ele é que vai ser punido? Eu pergunto, cadê a punição do Éder Mauro, que me chutou quando eu fui impedir a ele de agredir o Janones da outra vez que ele estava no Conselho de Ética? Isso está na mesa do presidente Hugo Mota. Eu vou ter que cobrar ele no plenário, se isso vai andar ou não. Cadê a punição ao deputado, ilustre deputado Nicolas Ferreira, né? Mais conhecido lá em Minas como Chupetinha? A Excelência fez uma baderna na Comissão de Finanças e Tributação, não deixou o ministro Haddad falar e eu fui obrigado a interromper uma sessão. Está lá também com o presidente Hugo Mota. Não dá, né? Eles aprontam todas e quem é culpado ainda é o Janones. Então, nós temos que cobrar isso seriamente. Perfeito. Então, olha, o pessoal que tinha perguntado tem aí uma indignação e obviamente, vai haver algum tipo de ação, né, por parte do Congresso, então, pelo menos da ala, né, progressista. Deputado, sobre a proposta de afastamento médico ou do deputado trabalhar estando fora do país para salvar o Bananinha, o que o senhor sabe sobre isso? Né? Seria um absurdo essa votação, que é o P4M System, que fez essa pergunta. Acaba a licença para motivos particulares dele domingo. Domingo, né? Perfeito. Ele não pode renovar. Se ele não voltar, tem que ficar sem o mandato. Nós vamos cobrar isso do Hugo Mota. Tem que ficar sem o mandato, porque ele vai começar a ter falta. Ouvi dizer que ele disse que não volta de jeito nenhum. Também, claro, né? Se ele voltar, tem que ver se ele não está trazendo uma bomba atômica no bolso. Porque já tem as bombas do como é que chama o ministro? Chamava o ministro Paulo Guedes, né? Uma granada. Eles são violentos, é a granada do Paulo Guedes, é bomba atômica do Flávio Bolsonaro, é soldado com cabo, com jipe para fechar Supremo. A gente leva na brincadeira, mas essa grosseria da extrema-direita tinha que ser punida, né? Mas às vezes dá até graça, porque, como diz o Bolsonaro, tem uns malucos. Eu acho que os malucos são todos eles, mas são malucos de extrema-direita e perigosos, não são malucos inofensivos, não, viu? A maluquice deles é maluquice para estourar a democracia. Então, tirando o que a gente acha hilário, a coisa, infelizmente, é séria. Agora sim, abri meu microfone. Deputado, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa pesquisa. Lula cresceu, a gente, né, e esse sentimento anti-Trump também, eu acho que o Trump ajudou, mas não é só isso, não. Da outra vez que você veio aqui, nós conversamos sobre a importância, né, das redes, a gente ter retomado as redes. Mas para você, como é que você vê esse momento? A pesquisa Atlas Intel trouxe ali acho que a gente começa a entender que tem possibilidade de mudança e que as pesquisas também tinham ali um papel de ser importante enquanto era negativa. Agora que é positiva, eles estão assustados, né? É contigo. É um alento a pesquisa, né? Mas também a gente tem que fazer a interpretação dela e não errar. André, vou dar um exemplo. Eles estão querendo votar aqui aquele projeto do desmatamento da Amazônia. A gente tem chamado um projeto de desmantelamento ambiental. Desmancha o PL da devastação, né? É o PL da devastação. Perfeito. Ele está aqui na pauta. Nós estávamos discutindo isso na bancada do Partido dos Trabalhadores. Ele está aqui na pauta. Ele é um projeto ruim. Ministra Marina, evidentemente, tem um monte de diferenças dele, e eles estão propondo algumas melhorias pequenas. Às vezes a gente fica na dúvida, será que aceita essas melhorias pequenas e vota a favor para não ficar o mal maior? Mas a gente está vendo que fazer isso neste momento político não é acertado. Nós temos que julgar a responsabilidade para cima deles e não para a gente. Às vezes a gente vota no menos pior para tentar evitar que uma coisa seja pior ainda do que já é. Mas a responsabilidade da coisa ruim não é nossa, eles é que estão propondo. Então eu acho que nós temos que votar contra, mesmo que melhore um pontinho aqui e outro ali. Eu acho que é esse debate que eu acho que tem que fazer com o nosso povo. Mas se eles aprovarem, vai piorar ainda mais a situação, talvez aceite isso ou aquilo. Ora, nós temos que dizer ao povo brasileiro, vamos para a rua falar contra o projeto da devastação e obrigar a não aprovar nada. Entendeu? Nós temos que chamar o povo também a responsabilidade de atuar conosco.
Nós não podemos aqui, com a minoria que a gente é, resolver o problema. Então, ou o povo vem com a gente nas redes sociais, nas ruas, e a gente resolve, ou a gente vai ficar por aqui tentando minimizar um mal que já é muito grande. Eu acho que é um bom exemplo de como é que nós devemos seguir daqui para frente. E eu acho que fazendo isso, por exemplo, nós conseguimos agora pautar projetos importantes, como vamos pautar esse que já está na pauta, inclusive, de hoje ou de amanhã nas comissões, dos R$ 5.000 de isenção, né? Quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda. Eu acho que tem que colocar uma pauta ofensiva, uma pauta para frente. Perfeito, deputado. Deputado, só para a gente fechar, eu queria que você comentasse também, né, sobre as eleições. Ocorreram as eleições no final de semana? Pede. Ocorreu, notícia boa, foi eleita presidenta do PT, a Leninha. Leninha é deputada estadual, acho que está no 2º ou 3º mandato. E a Leninha é uma grande deputada, ela é do norte de Minas, é lá de Montes Claros, então é roedora de piqui, combativa, aguerrida, olha muitas questões da agricultura familiar, mas também das professoras, professores, servidores públicos. É uma opositora ao Zema lá na Assembleia Legislativa, muito construtiva dentro do PT, uma pessoa que tem diálogo com todos nós. Acho que vai ser um excelente presidente. Significa renovação em Minas Gerais. Uma renovação que estava sendo necessária para o PT, porque vai significar um PT mais de luta, mais de combate, um PT mais organizado, mais militante e menos um PT de diretórios de papel. Ela vai dar uma organicidade maior ao Partido dos Trabalhadores. Foi um grande avanço eleger a Leninha. Muito bem. Deputado, eu tinha uma pergunta aqui mais cedo, é que eu perdi, mas eu me lembro da pergunta, não me lembro o nome da pessoa, mas eu estou procurando, tá? Se por acaso o Bolsonaro também vai ser responsabilizado criminalmente pelos crimes da pandemia. Isso tem, o Ministério Público vai ter que voltar com esse tema, porque na época o PGR anterior ele não apresentou denúncia. A CPI da época do Senado apresentou um relatório bem contundente que colocava uma parcela importante da culpa do que aconteceu na pandemia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que parece óbvio, né? Alguém que andava passeando de moto, mandava o povo ir para a rua, não tinha ainda vacina, ele receitava cloroquina. Alguém que agiu desta forma contra a ciência foi responsável por muitas mortes. E ainda teve crimes que também foram contabilizados de corrupção na compra de vacinas e vários outros. Isso foi para a Procuradoria-Geral da República, que na época simplesmente não apresentou denúncia. É necessário retomar esse ponto e o Procurador-Geral agora reabrir esse processo, na minha opinião. Não pode ficar impune todo o genocídio praticado pelo governo Bolsonaro na época. Quem era o procurador na época era o... Era o Aras. Não era o Aras. Era o Aras. Que protegeu o Bolsonaro o tempo inteiro. Né? Perfeitamente, deputado. E não é fácil, porque a gente vê que agora tem um acirramento por parte dos bolsonaros, mas tem vários crimes. A gente lembra só dessa tentativa de golpe, mas o que mais ocorreu foi uma base criminal, porque 700 mil mortos, quilombolas, indígenas, o fake news, o uso de cloroquina, né, a desinformação, aquilo ali foi, enfim, demais. O André, eu acabei não comentando os 3 patetas, que são agora os governadores aqui do Sul. Os 3 patetas. Por favor. O Zema, o Tarcísio, é mais de 3. Nós vamos botar o Zema, o Tarcísio e o pateta de Goiás. O Caiado. O Caiado, os 3 patetas. Tem mais patetas, mas esses 3 patetas estão mais em voga. E é impressionante como é que eles se encalacraram com essa questão dos Estados Unidos. Eu costumo usar uma figura. O Bolsonaro, para mim, é uma carniça que está lá apodrecendo. Uma carniça que tem muito urubu querendo. Esses 3 urubus aí, que são os 3 patetas, estão de olho nessa carniça. O problema é que
eles já estão vendo um setor da sociedade que, com o Bolsonaro, eles não vão à frente. Mas o Bolsonaro não abre mão de ter ele o seu próprio sucessor. Então, eles ficam lá igual urubu namorando a carniça, mas é uma carniça. Então, eles estão agora em apuros, se abandonam a carniça, se fica com a carniça, e o Bolsonaro só vai apoiar quem ficar com a carniça dele. É um negócio impressionante. E aí eu vejo o Tarcísio apertado, abandona o grande empresariado paulista a favor do Bolsonaro e da taxação. O empresariado reclama, ele vai para o lado do empresariado, aí o filho do Bolsonaro reclama dele. Fala, você não tinha nada que ir lá no Supremo tentar libertar meu pai para ele negociar a tarifa. Quem negocia a tarifa, quem negocia as coisas sou eu, e aí briga com ele. É um negócio, vou te contar, eu não sei como que isso ainda pode ter inserção social. Eu fico às vezes perguntando, porque é só atrapalhada e não tem um projeto para o Brasil que seja decente de ajudar o povo. Mas vamos lá, né? Eu acho que isso também faz parte das coisas ficarem mais claras e a gente poder reagir a esse bolsonarismo. Exato. Para a gente fechar, como é que estão os ânimos no Congresso com essa história toda? Porque assim, é uma ala que ela é agressiva e ela deve, e como sentiu, eu acredito que eles estão ali, né, virulentos, né? Estão, mas estão sem bandeira, porque a bandeira da anistia já era, né? Nem o Centrão aguenta agora colocar essa bandeira para andar. Então, eles perderam a principal bandeira deles, que é a anistia. Essa aí não tem jeito de levantar essa bandeira mais. Ela acabou, está morta essa bandeira. A bandeira da anistia já era. Já está claro que é sem anistia, que não tem volta. Então, eles perderam a única bandeira que eles tinham para o Brasil. E esse movimento deles ainda vem atrelado a retaliações do Trump e a tentativa de ameaça ao Brasil. Então, são os bolsonaristas ameaçando o Brasil. É algo completamente antipatriota. Eles que batiam no peito, para se dizer patriota, estão aí defendendo que um país como os Estados Unidos, daquele tamanho, faça chantagem e ameaças ao povo brasileiro, porque não é só o Brasil, é o povo brasileiro, né? Taxado 50% vai encarecer os produtos aqui. O problema é que encarece lá também, porque eles precisam do suco de laranja nosso, do café. O Trump vai metendo os pés pelas mãos também. É a extrema-direita, né? Acho que dando com os burros na água, André. Perfeito. Muito bem, deputado, muitíssimo obrigada. Só fechando aqui, a Rinalda falou assim, é quase que assim um apoio, viu, deputado? Deputado Rogério Correia explica como o senhor suporta conviver com a extrema-direita no Congresso. Na verdade, ela está aqui fazendo aqui, olha, um apoio, solidariedade, porque não é fácil, né, deputado? Eu fui no ato lá em Belo Horizonte, foi um ato grande, viu? Que nós fizemos semana passada, tinha muita gente. Aí dá uma energia boa para a gente voltar. Exato, né? Volta até falar, agora aguento. Muito importante ter o apoio da população também para isso. É muito importante ter esse apoio. E o pior agora, sabe o que é? Eu vou participar da CPMI do INSS. Nossa! Outro dia a gente conversa disso, mas vai ter bolsonarista gritando lá à vontade. Fechadíssimo. Nossa! Solidariedade desde já. Muitíssimo obrigada, viu, deputado? Até mais. Boa tarde. Obrigado, André. Sempre na luta. Sempre na luta. Tamo junto. Boa tarde. Muito